Alguns eleitores acreditam que as urnas eletrônicas não são totalmente confiáveis. Há quem diga que elas podem ser alvos de hackers para mudar o resultado de uma eleição. Mas será que isso é possível? E o que pode acontecer se a maioria votar nulo? Resposta para essas perguntas nós vamos saber agora na reportagem de Daniela Santos. Em 2018, mais de 147 milhões de eleitores terão a chance de exercer sua cidadania e tentar mudar o cenário político atual do país. As eleições diretas voltaram a ser uma realidade no Brasil há quase 30 anos. E nossa ferramenta de voto, as urnas eletrônicas, estão presentes em todas as votações desde o ano de 1996. Urnas eletrônicas, há muitas controvérsias sobre elas. Será que são mesmo confiáveis? O chefe do cartório eleitoral de Jacareí, Henrique Amaral, explica pra gente. As urnas são confiáveis, o eleitor ele pode votar sem preocupação, o sigilo da votação ele é resguardado. Uma dúvida que muitas pessoas têm em relação à urna, se eventualmente um acesso de hackers para tentar manipular algum tipo de manipulação da urna, mas isso não é possível que ocorra, até porque a urna ela não é conectada à internet. Respondido, Henrique, mas as dúvidas não param por aí. Fomos às ruas para descobrir quais são os pontos que ainda confundem a cabeça dos brasileiros. Votos brancos e nulos. Para que servem? Pelo que eu sei é que vai ajudar quem está na frente, né? Tem gente que fala que vai para quem está perdendo, então não sei. Nem os votos nulos, nem os votos em branco vão para o candidato vencedor. Tanto os votos brancos quanto os votos nulos, eles são desconsiderados para a contagem final, para a apuração do vencedor. Caso o número de votos nulos atinja um percentual expressivo de mais de 50%, por exemplo, as eleições são anuladas? Não, ela não é anulada. Não sei. Eu não sei dizer. 90% de votos nulos, o que é considerado para a eleição são os 10% de votos válidos. Então, isso não é verdade. No dia 7 de outubro, milhares de brasileiros vão às urnas para escolherem seus candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Somente em Jacareí, o número de eleitores que estão aptos a votar é de 164.797 pessoas. Mas em época de redes sociais por toda parte e das chamadas fake news, é importante ficar atento aos mitos eleitorais. Por falar em fake news, o professor doutor em Sociologia da Educação, Luciano Cores, nos traz algumas dicas para não cairmos nesta cilada. Primeiro, a gente tem que estar atento ao título. Títulos bombásticos, com muitos adjetivos, geralmente não são característicos, né? Não é uma característica de notícias verdadeiras. Uma segunda dica, uma segunda questão importante é que a gente procure não ler apenas o título da notícia, ou ler o título e apenas o primeiro parágrafo, ler a notícia como um todo, para verificar se as informações estão postas ali, se o texto diz respeito àquilo que está presente no título. A gente continua falando de eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 12 milhões de eleitores no Brasil e no exterior, acima de 70 anos, estão aptos a votar. Eles não são obrigados a ir às urnas, mas normalmente fazem questão de votar. E eles podem ser decisivos para o futuro do país. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 12 milhões de eleitores acima de 70 anos no Brasil e no exterior estão aptos a votar, mas não são obrigados a ir às urnas. No país, o voto é obrigatório até os 70 anos. Hoje, as pessoas com mais de 60 já representam quase 19% do eleitorado do país. São 27 milhões de brasileiros, enquanto que os jovens de 18 a 24 anos somam cerca de 5 milhões a menos e representam 15% dos cidadãos aptos a votar. E a expectativa é que daqui para frente a diferença entre o número de jovens e idosos só aumente. Dados do IBGE mostram que em 2030, ou seja, daqui a 3 eleições gerais, o total de idosos vai superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.
Essa também deve ser uma preocupação dos candidatos às eleições. É importante que eles tenham propostas voltadas a esse público, incluindo questões como a reforma da Previdência e políticas da área de saúde e assistência social. Valdir Pucci é cientista político. Para ele, essa mudança no eleitorado brasileiro traz pontos positivos para a democracia. A grande vantagem da participação desses eleitores é justamente a sua experiência na história política brasileira. São eleitores que passaram por várias fases, algumas não democráticas da história nossa, recente do Brasil. Ou seja, esse histórico, essa experiência, ela é importante para que eles possam contribuir de alguma forma com o futuro do país, apesar de pessoas já idosas, mas que ainda podem contribuir com a sua experiência de como melhorar a política nacional. A Prefeitura de São José dos Campos entregou nesta terça-feira o primeiro lote com cerca de 7.000 currículos de profissionais para a construtora responsável pela obra da Ponte Estaiada, que vai ser construída na região oeste da cidade. Foram entregues à construtora 9 caixas com cerca de 7.000 currículos, que também estavam disponibilizados em mídia digital. Para esse empreendimento, a construtora vai contratar ao longo da obra cerca de 250 profissionais de várias áreas da construção civil. As pessoas interessadas em concorrer a essas vagas têm ainda a oportunidade, até o dia 31 deste mês, para fazer a entrega dos currículos no posto de atendimento ao trabalhador, localizado na Praça Afonso Pena 175. A Ponte Estaiada, Arco da Inovação, vai ligar a Avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo, das regiões Central e Oeste de São José. Já que estamos falando de trabalho, confira agora as oportunidades de emprego oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Lorena. Açougueiro, eletricista de iluminação pública, operador de máquinas de usinagem, técnico de manutenção de rádio, técnico de retransmissora TV Júnior, padeiro e confeiteiro. Há vagas também para pessoas com deficiência, operador de caixa e auxiliar de limpeza. No próximo bloco, a Associação Comercial de Taubaté promove o primeiro campeonato de empreendedorismo. É já já.